Olá amigos, sejam bem-vindos a este espaço de grande entrevista na Sporting TV, aliás já habitual e usual semanalmente. Hoje tenho o prazer de ter ao meu lado um bom amigo, ex-jogador de futebol do Sporting Clube Portugal, treinador, comentador desportivo, escritor, mas sobretudo um grande amigo. Manuel Pedro Gomes é o meu convidado de hoje. Manuel, seja bem-vindo à Sporting TV. Obrigado pela tua presença. Palavras simpáticas e também de retribuir a amizade que tenho por ti. Muito obrigado. Sei que és um homem de virtudes, mas tens uma que sobreleva todas as outras. Nunca conheceste outro clube que não fosse o Sporting Clube Portugal. Isso é verdade. E parece-me que essa é, de facto, a maior legenda que se pode colocar quando se fala em Manuel Pedro Gomes. Nasceste em Torres Novas. Parceiros de São João, mais precisamente, que é uma aldeiazinha do concelho de Torres Novas. Mas vim para Lisboa com 8 meses. O meu pai veio trabalhar para Lisboa e pronto, vim com eles naturalmente. Então não foi o caso de começar a jogar futebol lá na terra onde nasceste? Nada disso, não é? Não comecei a jogar futebol lá, mas de vez em quando ia lá, já em miúdo, de 11, 10 anos, e juntávamos lá no Recio, que era como se chamava aquela área de jogar futebol, e entretinha-me lá a jogar futebol com os meus conterrâneos, mas onde eu me fiz jogador foi aqui no bairro Santos Orrego. Antigamente nós, os jovens, não tínhamos muitas divertimentos, digamos, nem muitas saídas, como têm os jovens hoje, felizmente, ou infelizmente, nunca se sabe. Então era o futebol. Nós fazíamos, era escola, futebol, e eu também já trabalhava, já ajudava a minha mãe, desde os 7 anos que comecei a integrar-me no comércio. E jogavas, portanto, mas em termos amadores, não é? Amador, jogava pé descalço, porque os sapatos eram caros e, portanto, com bolas primeiro, às vezes, feitas de meias, que era antigamente. Aliás, um pouco como todos nós, como não é? todos nós da nossa idade, e depois bolas de borracha, lembro das bolas que saíam na farinha à par, dava uma bola de borracha, é verdade. E depois, mais tarde, com a bola de couro. Portanto, aquilo foi ali no bairro, a gente jogava futebol. Um dia fomos 4 amigos a treinar ao Alvalade. E porquê que foram? Fomos porque a zona de captação era ali mais próximo também, do Rego fomos a pé. A zona de captação era no sábado, jogavam meia hora, faziam ali 2 equipas e tal, e depois acabei por fazer uma série de golos, eu jogava na frente naquela altura. Depois o Sporting ficou lá com o meu nome, mas aquilo teve um bocado tremido, porque, entretanto, nunca mais me chamaram, nunca mais me contataram, e eu, entretanto, estava a treinar no Palmense e só me faltava, o destino das pessoas é este mesmo, só me faltava ir ao médico. Quando eu fui ao médico, o médico não estava lá. Portanto, se tivesse o certificado já do médico de saúde, apto para jogar futebol, já estava preso ao Palmense. No outro dia apareceu o Dr. Abrantes Mendes, que mais tarde foi meu padrinho de casamento, um excelente jogador e um excelente treinador também, pai do Sérgio, e um ser humano impecável. E disse, então, não assinou ainda, o médico não estava, então não vá lá mais ao Palmense e agora vai para o Sporting. Foi assim que reentrei no Sporting, digamos assim. As tuas grandes referências na altura, eu suponho que eram as mesmas de que nós todos, jovens daquela época, era o Albano, o Travasso, o Vasco, Correia. Sobretudo, eu gostava muito do Travasso e do Albano. O Albano era uma coisa fora de série. Um jogador tão pequenino que, conta-se uma história que uma vez passou por entre as pernas de um defesa irlandês. Fez uma finta e ele próprio passou por baixo das pernas do defesa irlandês. É verdade, isso é verdade, e vou-te dizer porque é que é verdade. Porque vi uma fotografia
desse tempo em que se nota perfeitamente que ele acaba de fazer o dribbling e passa por baixo das pernas dele, não é? Era um ratinho, não é? Um ratinho, está ali. Tu, nessa altura, quando chegaste ao Sporting a convite do Dr. Abrantes Mendes, tinhas 15 anos. Entrei nos escalões mais baixos naquela altura, o escalão etário era os principiantes, como se chamava, e fiz 2 anos de principiantes mesmo. E depois fizeste aquele percurso todo normal da formação, não é? Formação, júniores, depois reservas, e depois primeira equipa. Aliás, creio que conquistaste um título de júniores. Não, falhei um penalti aqui na tapadinha contra o Benfica, era uma taça de Lisboa. Eu julguei que tínhamos ganho. Não ganhámos. Principiantes é que ganhámos. A tua estreia na equipa sénior, na equipa principal, foi já nos anos 60, não é? Foi 60, 61, acho eu, para a Taça de Portugal, acho que foi com o Cova da Piedade. Sim. Ou com o Torriense, não tenho de memória. E curiosamente, disseste que marcavas muitos golos, jogavas a avançado, mas depois notabilizaste na defesa, ou à direita ou à esquerda, não é? Exatamente. Tu és polivalente, não é? Ambidestro. Eu costumava dizer que abria as pernas e jogava dos dois lados, lateral esquerdo e direito. Mas por exemplo, o Alexandre Batista também era ponta de lança. Começou comigo nos principiantes. O Oliveira Duarte e o Crespim. Mas depois fomos, não sei, por incidências próprias do futebol, acabei por vir para lateral. De resto, como titular, eu suponho que sucedeste a Mário Lino, não é? Exatamente, fui substituir o Mário Lino em 61, 62 já. Ainda a tempo de participares na Taça das Taças. Exato, era o jogador mais jovem da Taça das Taças e pronto, acho que comecei bem, agarrei bem o lugar. Depois tive aquela infelicidade de ter partido a perna que fiquei pelo caminho. Por causa de 66 do Campeonato do Mundo. 66, ainda fiz um jogo e fui sempre convocado, antigamente não havia substituições. Fiz um jogo contra a Turquia aqui no Estádio Nacional, ganhámos 5-1, acho que tive uma boa prestação. Mas depois, pronto, isto são acidentes de percurso. Claro, o jogador de futebol está sujeito a isso. Está sujeito a isso. Olha, mas preferias jogar do lado direito, não era? Não, curiosamente, eu jogava, fui 9 vezes internacional e para aí 6 fui a defesa esquerda. Foi num período em que o Hilário teve algumas lesões e também que não podia jogar e eu passei no lado esquerdo, mas para mim era-me indiferente jogar na direita ou na esquerda. E naturalmente, estou a voltar à meninice, naquela ânsia que nós temos e aquela ambição, nós queremos é jogar. Costuma-se até dizer, se mesmo a guarda-redes eu queria jogar. Claro. Exatamente, mas tinha a preferência, não tinha preferência de jogar do lado esquerdo ou do lado direito. Joguei, também no campeonato de 65 ganhámos, acabei por jogar os últimos 5 jogos a médio. Foi o único ano em que joguei a médio, mas fui sempre um lateral. Qual foi o teu primeiro treinador como sénior já? Foi o Juca. Juca, pois. Foi o Juca. Bem me parecia isso, exatamente. O Juca que era um gentleman, era de facto uma pessoa muito agradável no convívio. Pronto, e depois lançou-me e eu agarrei com unhas e dentes o lugar. É claro que tens memórias inesquecíveis da tua carreira, do teu percurso, que foi muito longo. De qualquer modo, a Taça dos Vencedores de Taças ocupa um lugar especial no teu coração, não é? A Taça das Taças não é só por ser o único troféu de futebol internacional do Sporting, mas foi por aquela odisseia, porque aquilo foi ganha com muito esforço, muito querer, muita garra, muita determinação, porque foi uma odisseia muito grande, porque eu não joguei com o Atalanta, a primeira eliminatória, fez 3 jogos, depois jogámos com o Apoel. Depois ajudaste a bater um recorde, até hoje nunca ultrapassado, e por isso é recorde. Eu acho graça, porque naquela altura a comunicação social dizia o Apoel não joga nada e não sei o quê, porque por isso o Sporting veio aqui passear, não admira que tenha goleado, mas o Apoel tinha eliminado na anterior eliminatória uma equipa da Noruega, que não eram assim tão fraquinhos, nos 2 jogos marcou 7 golos.
E depois eram tão fraquinhos, mas o que é verdade, como disseste muito bem, é que se mantém ainda o recorde da UEFA do resultado mais elevado. 16-1. 16-1. E depois, na segunda mão, 2-0. 2-0, exato. A diferença que houve ali foi porque, aliás, eles eram os cipriotas. Portanto, a ilha seca, não tinham campos relevados, nunca tinham jogado à noite, nem sabiam o que era o relevado e estavam um pouco empapados e, portanto, não se adaptaram. E talvez aí fosse a história do desnível, e podiam ser mais, porque ainda se falharam vários golos. Depois os 2-0 mudaram de guarda-redes, também houve ali uma mudança, um guarda-redes mais experiente, já com 36 anos, que não foi tão batido e defendeu muito mais do que o outro, que era um bocadinho passarinho, voava, mas era passarinho. E, portanto, ficámos por 2-0, mas também porque inoperância dos nossos finalizadores. Tivemos oportunidades para não dar 16, mas para dar acima de 5 ou de 6. Claro. Aliás, segundo nós estamos a falar do Apoel, exato, e por essa razão do recorde nunca batido, mas o que eu ia dizer é que há algo que é mais importante que o Apoel, é o jogo que vem a seguir com o Manchester United. Exato. Ou os jogos que vêm a seguir, jogos. Não é? São dois jogos espetaculares, para mim tenho alguma memória. Temos também que falar aqui do arquiteto Anselmo Fernandes, que era um senhor estudioso do futebol naquela altura. Naquela altura os treinadores não tinham grandes variantes táticas, portanto era mais à base da psicologia e normalmente os grandes treinadores mesmo diziam, marcava-se o melhor jogador da outra equipa e taticamente era isso, e depois era o que saía em campo, embora hoje também pouco tenha mudado. Jogavam em 3-2-5, não é? Não, jogávamos 4-2-4. Já jogavam 4-2-4. Era de 4-2-4. Mas começou com 3 defesas, eu lembro-me disso. Exato, isso era no tempo do WM, exatamente. 3-2-2-3. E com o arquiteto Anselmo Fernandes já era o 4-2-4. Exatamente, nessa altura era. Portanto, o que era muito difícil para os defesas laterais, porque não havia dobras, não havia nada. Era um extremo contra um lateral e, portanto, hoje é menos complicado e eu penso que os laterais hoje defendem menos, precisamente porque têm uma tendência mais atacante que se proporciona no próprio futebol atual. Mas eu ia falar do arquiteto Fernandes, que era de facto um senhor e tenho que o elogiar, porque quando chegámos a Manchester, íamos a passear lá nas ruas de Manchester para o treino, ele disse, eu vim ver o jogo, ele tinha uma coisa que não se fazia, foi observar o jogo do Manchester, já não me lembro, em Boston, Boston na América, não me lembro já qual foi o adversário, e disse, tu vais defrontar o Best, mas o Jorge Best, que era um grande jogador, mas o Best vais ser tu. Eu nem sabia que se Best em inglês era o melhor, mas depois lá deduzi que era, portanto deu-me uma grande moral, mas o Best lá em Manchester foi terrível. É porque eu já naquela tinha uma percepção, já em miúdo, ter alguma tendência para treinador, porque dava sempre o corredor, deixava o extremo ir pelo corredor, fechava por dentro, para ele não vir para dentro. Se vier para dentro, fico eu fintado e vai fintar depois o central. Então tentava-lhe dar sempre para ele ir correndo, via que não tinha oposição, ia sempre correndo pela linha. Mas o que acontecia é que o Best não era desse. O Best pegava na bola e vinha direito ao defesa. Então fazia aquelas simulações e saía para um lado e por outro. Às vezes eu acertava. Desnorteava. Ao contrário, já cá em Lisboa... Era cabeludo. Era um Beatle, praticamente. Era um Beatle. Era. E depois acabou muito mal a vida dele. Perdem-se pelo caminho. Bebida, mulheres... Olha, mas nesse jogo de Manchester o Sporting perdeu 4-1. Perdemos 4-1, mas eu acho que digamos, numa apreciação... mesmo não puxando a brasa à sardinha, sofremos 2 penaltis que não foram penaltis. E depois jogámos sempre abertos também, a crítica inglesa elogiou bastante a nossa exibição. Acho que o primeiro golo do Denis Lowe ajeitou a bola com o braço. E pronto, e poderia ser um resultado de minuto, ou poderíamos até ter empatado.
mas foi dilatado o resultado e depois cria-se logo aquela expectativa de 4-1, isto já estão arrumados e não sei mais quê. Aliás, esse terá sido o sentimento que vocês trouxeram de Inglaterra? Já perdemos? Não. O jogador tem sempre está sempre a acreditar. Nós observamos também, quando jogam equipas pequenas com equipas grandes, que não era o caso, embora o Manchester fosse uma grande equipa, dizem sempre, vamos tentar ganhar, mas nós estávamos na expectativa de que poderíamos dar a volta ao resultado, porque vinhamos imbuídos daquela visão que tínhamos, daquilo que tínhamos feito, que a diferença coletiva não era assim tão grande. Os 4-1 não espelhavam essa diferença, não espelhava. Depois aqui as coisas correram muito bem. Aliás, acho que os ingleses também relaxaram um pouco, foram para o Estoril, no próprio dia do jogo estiveram a apanhar banhos de sol e fazer natação na piscina, estavam um bocado à vontade, vinham convencidos que a eliminatória estava resolvida, só que nós fizemos um daqueles jogos que saiu tudo bem. Saiu tudo bem, não, ainda poderíamos marcar mais 2 golos. Estou-me a lembrar de um Osvaldo Silva, que era um exímio, um grande jogador, para mim não vi nenhum médio com a classe do Osvaldo Silva, aqui a categoria, mas falhou, como toda a gente falha, na entrada da área pequena, tirou uma bola por cima da trave, o que fazia mais um golo, fazia 6-0, mas foi uma grande exibição. Eu acho que, não sei se estavas lá a fazer algum comentário, eu vi o jogo, mas não estavas a trabalhar, não. Mas eu acho que as pessoas contemporâneas, que ainda são vivas, acho que nunca viram um espetáculo e uma exibição do nível dos 5-0 ao Manchester. Isso eu acho que está ainda para acontecer, está ainda para vir. Nós, sportinguistas, gostámos muito dos 7-1 ao Benfica, mas o 7-1 ao Benfica, o guarda-redes foi expulso e até cada pontapé era um golo, mas nem foi um jogo espetacular. Agora este também com aquela perspectiva, aquela vontade, marca-se 1, marca-se 2 e começa tudo a acreditar que se pode ultrapassar a diferença, e foi o que aconteceu. E depois nós temos uma grande massa associativa hoje, sempre tivemos. Temos aquela parte do Sul que é maravilhosa, ir ao estádio Alvalade e ouvir efetivamente os nossos adeptos a aplaudir, mas naquela altura também havia muita gente, desde sempre, que ama o Sporting e invadiram o campo. E uma coisa curiosa é que nós, para o Campeonato Nacional, tínhamos ganho 3-0 ao Benfica, isso também acho que animou, abriu no fundo... Deu motivação também, e abriu a expectativa de poder ver um grande jogo, mas também foram para ver o Denis Lowe, o Bobby Charlton, o Jorge Best, mas o que é certo é que estavam as pistas de atletismo e de ciclismo estavam cheias de pessoas. E, portanto, aquilo foi uma festa no fim do jogo espetacular, foi muito bom. E, a partir daí, nós ficámos praticamente, não com a responsabilidade, mas cientes que poderíamos ser campeões. Ganhámos a Taça da Estado. Vieram 3 jogos com o Lyon. 3 jogos com o Lyon, exatamente. Daí eu ter dito que jogámos 3 jogos com o Atalanta, jogámos 3 jogos com o Lyon e depois fizemos 2 finais. Exatamente. Portanto, com o Lyon também tinha uma boa equipa e o Lyon, curiosamente, nós em Lyon empatámos 0-0, mas foi dos jogos em que houve menos paragens. Houve 2 ou 3 pontapés de canto, os lançamentos laterais normais, livres muito poucos, mas foi o jogo praticamente, não se jogou 90 minutos, mas normalmente um jogo de futebol dura 40 e tal minutos, de futebol real, mas naquele deve ter chegado aos 70%. E depois houve uma coisa curiosa, é que o público no final, de pé, a aplaudir as 2 equipas. Desportivismo, isso o gosto não, pelo futebol, ver o futebol, não aquele gosto do povo francês, os espectadores do Lyon, porque foi um jogo emocionante, houve 2 bolas na trave, eu por acaso tive a sorte de aliviar 2 bolas que iam entrar sobre a linha de baliza. Sorte porque as bolas vieram ter comigo naquela altura. Também estavas lá. Estava lá, claro, mas naquela altura nós
nos cantos ficávamos sempre dois jogadores de cada lado dentro da... Lembras? Claro. Isto agora desapareceu, o futebol continua imitativo, uma pessoa muda uma coisa, toda a gente segue essa pegada. Exatamente. E, portanto, foi um jogo espetacular. Depois aqui em Lisboa, 0-0, pensávamos que íamos ganhar, mas o Comban, que era um ponta de lança, tu lembras-te perfeitamente, um argentino, um grande jogador, aqui enganou-nos, a mim e ao Carvalho, uma bola em profundidade. Eu pensei que o Carvalho saía à bola e o Carvalho pensava que eu ia tocar a bola para ele. O Coban, esperto, meteu-se no meio e fez 1-0. E, entretanto, aí foi mais difícil. Mais difícil recuperar. Depois empatámos também e depois acabámos por ganhar, acho que foi em Madrid. O terceiro jogo. O terceiro jogo foi em Madrid. O Osvaldo Silva, da linha 1-0, não é? 1-0, da linha de fundo, só ele é que podia marcar aquele gol. Em cima do risco da linha de cabeceira, dá um efeito à bola e faz um gol entre o guarda-redes e o poste, pronto, e passámos com mérito. Embora o Lyon tivesse uma grande equipa também. E depois o MTK de Budapeste. O MTK de Budapeste. O MTK tinha o Sándor, que era um daqueles jogadores daquela célebre seleção húngara que bateu a Inglaterra, sim, que há 100 anos que não perdia e perdeu em Wembley por 5-3. Tinha outros jogadores mais jovens também, mas ainda com aquela escola húngara, um futebol muito bem praticado, e empatámos 3-3 na primeira eliminatória, demos a volta ao resultado. O Figueiredo marcou um golo espetacular, sem deixar cair a bola no chão. Nós a brincar até dizemos, nem sabes como é que meteste o golo, mas o Figueiredo era um grande jogador. Ele e outros. Eu acho que hoje o endeusamento que se faz da comunicação social, a propaganda que se faz aos jogadores, há jogadores que, sinceramente, não jogavam no meu tempo, nem nas reservas. Nós antigamente tínhamos um grupo de 20 e tal jogadores. Essa é uma afirmação curiosa. Exatamente, não é? É curioso. Irresponsável, mas eu digo isto mesmo, claro, com verdade. Digo isto mesmo. Com base científica também. Com base de estudo e científica, não de saudosismo, que eu não sou nada saudosista. Eu quero é viver o futuro. Que é o que nos falta fazer, viver é o futuro. O português é ao contrário, é ao contrário. Do passado, sim, a saudade. Não, eu gosto, por exemplo, as pessoas da minha idade dizem, já cá cantam não sei o quê, está bem? E eu digo, não, eu quero é cantar os outros que ainda faltam. Pois, isso é que me interessa, cantar, porque é sinal de alegria. Exatamente. E, portanto, o Figueiredo acho que fez 2 golos, empatámos 3-3, na segunda... E depois foi a finalíssima. Finalíssima com o Cantinho do Moraes. Cantinho do Moraes, que outra curiosidade, o Moraes nem era para ir a Bruxelas. É verdade, isso é uma história engraçada. É engraçada porque o Hilário teve a infelicidade de partir a perna contra o Setúbal, Zé Maria, mas não foi de propósito, foi um toque numa jogada de frontal, e acabou por ir o Moraes, que não estava na comitiva. Depois o Moraes jogou a defesa esquerda. Ele era ponta esquerda. Ponta esquerda ou ponta direita, era extremo, mas já tinha jogado em tempos com o González, um treinador já dos primórdios dos anos 60, que o colocou 4 ou 5 jogos a lateral direito. Ele jogou a lateral esquerdo e apanhou o Sándor. O Sándor era difícil de segurar, e depois o arquiteto viu que naquilo não estava bem, fez uma boa alteração, colocou o Zé Carlos a defesa esquerdo, eu mantive no lado direito, podia jogar no esquerdo também, e colocou o Moraes na frente, e pronto, e depois aquele jogo foi, eu não vou dizer que foi muito tático, foi um jogo de algum receio das duas equipas. Ninguém podia errar, ninguém podia errar, ninguém queria perder, mas deveria ser ao contrário, devíamos ir com ânimo para a procura da vitória. Mas houve ali um jogo muito equilibrado, e depois o desequilíbrio foi do Moraes com o canto direto, que foi de facto um golo espetacular, e que é sempre, um golo de canto direto é sempre bonito. E depois, nos últimos 20 minutos, sofremos bastante, tentámos vir, que é mau também, mas é um sintoma de quem estava a ganhar naquele tempo. Eu acho que hoje também ainda se faz, mas não se deveria fazer, porque vai-se dar as armas atacantes ao adversário. Então, sofremos ali nos últimos 20 minutos, e o Carvalho fez boas defesas, e nós também, o setor defensivo e o grupo coletivo, fizemos também um bom jogo, e acabámos por ganhar a Taça das Taças com mérito, acho eu. Também, se o MTK ganhasse, também ficava bem entregue, mas
nós nem como outsiders começámos, éramos uma equipa que ninguém dava nada por nós, e depois acabámos por ganhar um título que, como reza a história, é o único internacional no futebol do Sporting. E, a única prova que o único clube tem é a Taça das Taças. Exatamente. Depois a chegada a Lisboa deve ter sido uma loucura, não é? Uma loucura. Estou-me a recordar, e tu lembras também que havia o aeroporto, havia ali um varandim, e depois havia umas grades e tal. Estava tudo ali uma coisa doida. Nós tínhamos que ir para a sede, para a Rua do Passadiço, e depois não passámos disso. Não passámos disso, quer dizer, quase do aeroporto. Não passámos do aeroporto. E depois, o curioso, nós viemos em carros descapotáveis, com os motares à frente, a abrir caminho, mas com uma multidão à frente dos automóveis e atrás dos automóveis pareciam uma enchente de estádio. Milhares de pessoas que vieram até à Rua do Passadiço. Depois tivemos também aquela gratidão com o Hilário e a solidariedade. Claro, sim. Viemos à casa do Hilário. Com a taça. Com a taça. Ele bebeu champanhe pela taça e merecia. Obviamente que merecia. Depois fomos para o Estádio Nacional, onde eu, o Mendes e o Carvalho estávamos convocados para jogar contra a Inglaterra. Mas como se fez depois a outra final, já não jogámos, claro, obviamente jogámos no mesmo dia. Fomos ao Estádio Nacional, também fomos homenageados, fomos ao centro do campo. O público, claro, afeto a vários clubes, mas ali não houve clubismo nenhum, e eu acho bem que quando se jogam as provas internacionais a uma equipa que ganhe uma prova internacional, dever-se-á efetivamente aplaudir e ficarmos satisfeitos por sermos portugueses, e acho que foi um bom comportamento daquele público. O Estádio Nacional cheio, antes do jogo com a Inglaterra, também nos ovacionou, e pronto, foi uma grande alegria e uma grande satisfação. E é uma coisa, como tu disseste há pouco, que se guarda no coração. Exatamente, nunca mais nos podemos esquecer. Nunca mais esquecer, nunca mais. Agora, esses foram os teus anos de grande felicidade, a conquista da Taça das Taças, mas logo a seguir vieram anos de infortúnio, quando partiste a perna foi um ano, e não foste ao Mundial de 66. Exato, eu fiz aquela trajetória toda do apuramento, joguei contra a Turquia, e depois, num jogo com o Belenenses, o Godinho, uma entrada viril por trás, mas eu acho que ele não tinha intenção de partir a perna. Se soubesse que ia partir a perna, não tinha entrado. Claro, eu também imagino. Daquela maneira, mas eu naquela altura, era um lateral muito ofensivo. Ofensivo quer dizer, não ofendia os árbitros. Não. Atacante, exatamente. E, entretanto, o que é que aconteceu? No momento que eu ia fazer um cruzamento já na área, no meio campo, quase próximo da grande área do Belenenses, quando ia no ar a perna direita para fazer o cruzamento, o Godinho veio com um carrinho e deu uma pancada na perna esquerda. Sentiste logo que havia alguma coisa? Não senti. Curiosamente, é esta história. Quando fui ao ar, vi uma coisa a cair, e a primeira coisa que pensei foi que me tinha descalçado a bota. Mas não, foi a perna que virou, caiu, ficou pendurada, e eu, quente ainda, não se notou. Depois é que, quando caí no chão, é que dei para mim que estava com a perna partida. De facto, foi um grande desastre. Nem pergunto o que é que sentiste, porque essas coisas não têm explicação. Senti muito, e depois senti também, porque naquela altura a recuperação não era igual, e hoje, com as novas tecnologias, parte-se uma perna, aquilo recupera-se rapidamente, mas eu tive 9 meses sem jogar, e já me diziam que eu não jogava mais, que estava arrumado para o futebol, mas eu tenho muita perseverança, muita vontade, muito querer. Tenho alma até Almeida, e consegui recuperar outra vez o lugar, quer no Sporting, quer na seleção. Mas era jovem ainda? Era jovem, tinha 24 anos, 23, 24. Neste momento, se fosse uma fratura, mesmo grave como foi a tua, era mais rápido. Resolvido mais rapidamente, não é? Eu tive de levar uma placa interior, claro. Agora não, agora põe aqueles ferrinhos por fora e não sei o quê, fica tudo bem, mas pronto, aqui naquela altura era assim, e foi assim. Aliás, eu como lateral, eu acho alguma piada que as pessoas diziam que eu era durinho e que era sarrafeiro e aquelas coisas.
mas nunca magoei ninguém, felizmente. Mas eu parti um braço, partiram-me o nariz e partiram-me os 2 ossos da perna. Portanto, eu é que parece que era um avançado em vez de ser defesa. Mais um bocadinho, não estavas aqui inteiro, exato, não é? Mas felizmente... Já precisava da tua correia para matar. Obrigado. Já com Bruno de Carvalho, vocês, os homens da Taça das Taças, aqueles que estão cá ainda felizmente, foram a Antuérpia. Fomos, foi uma surpresa. Reviver. Mas foi uma surpresa agradável, ninguém estava à espera. Aliás, eu penso, já referi isso, o Bruno de Carvalho e esta direção foram aqueles que mais prestaram atenção à história do clube. Neste caso, que é uma coisa essencial. Essencial. Sem história não há futuro. E, portanto, não há presente nem futuro. E, entretanto, nós ficámos muito surpreendidos. E mais surpreendidos ficámos quando surgiram os jogadores ainda vivos do MTK. Apareceram também cinco jogadores do MTK. Depois convivemos, fraternizámos, lembrámos mesmo com uma tradutora, porque eles não sabiam falar português. Mas lembraram-se uns fizemos ainda uma inha e uma peladinha, já que tudo de cabelos brancos. Manuel Pedro Gomes, convido-te nesta altura a recordar não esse jogo da Taça das Taças com o MTK, mas a vossa ida agora à Antuérpia. Sim, muito obrigado. Vamos ver. Tivemos então aqui algumas imagens que certamente provocaram uma boa recordação em nós todos que estivemos a vê-las e no Pedro Gomes mais ainda, porque foi protagonista desta romagem de saudade, de boa memória, que naturalmente ficará para sempre contigo. Jogaste até quando? Eu joguei até 72, 73, até 73. E depois resolveste, quando deixaste de jogar futebol, continuar ligado ao Sporting, enfim, como adepto, como sócio, jogador, como sócio. Mas não foste jogar para outro clube? Não, eu acabei no Sporting 72, 73, acabei mal, porque temos bons diretores, bons dirigentes e maus dirigentes. Como em todo o lado, não é? Como em todo lado. Nós tínhamos feito uma digressão de início de época que se fazia sempre para agariar fundos. Sim. Uma viagem a Moçambique, Jugoslávia, a antiga Jugoslávia e Nova Iorque, na América. Pronto, depois houve ali um problema de os jogadores chegaram mais tarde do que a hora prevista
e depois no outro dia o treinador, que era um inglês, o Ronnie Allen, no treino disse: senhores, fulano A, B e C, que não vou aqui dizer os nomes, vão ser multados porque chegaram tarde. No outro dia o dirigente resolveu enviá-los para Lisboa. E eu então tomei a iniciativa com alguns jogadores, mas eu tomei a iniciativa, fui lá com o treinador explicar, obviamente que andávamos ali já há muito tempo, em digressão, e pronto, e às vezes os jogadores também gostam de se divertir, não é estar sempre fechados em estágio. E disse então, mister, os jogadores, o senhor disse hoje de manhã no treino que iam ser multados, afinal vão para Lisboa. O senhor não teve decisão nenhuma nisto, afinal. Depois correu lá para cima, para o quarto do diretor. Pronto, e depois o diretor ficou a pé atrás comigo. Joguei alguns jogos ainda, enquanto o Ronnie Allen esteve cá, porque ele veio-me dizer, eu era capitão da equipa, que tiravam a braçadeira de capitão e que não queriam que eu jogasse mais. E, entretanto, ele disse, não, mas tu vais jogar, porque isso o capitão é uma ordem disciplinar, vais continuar a jogar. Pronto, só que depois o Ronnie Allen foi despedido e nem nas reservas jogava, nunca mais joguei, na época toda. Portanto, foi muito triste para mim. É uma forma de agradecer exatamente, a um grande jogador de futebol como o Manuel Pedro Gomes, não é? 17 anos, pronto, tenho essa pecha comigo e essa tristeza, efetivamente, não haver esse reconhecimento. Mas depois, como eu também já falava um pouco de futebol e cada um tinha um grupo de jogadores, de miúdos que treinávamos, cada jogador da primeira equipa, tivemos uma reunião e depois disse lá umas coisas sobre a formação desses miúdos, da educação, também social, alimentar, escolar, higiene e também do futebol. E depois esse mesmo dirigente disse que se quiseres cá ficar e tal, o Mário Lino gostou da tua conversa e tal. Mas eu fiquei sempre pé atrás, não acreditei. Entretanto, o Oriental convidou-me para eu ir jogar para o Oriental. E eu disse que não, jogador não. Eu sou só um jogador, apesar de vir do Sport, não venho resolver aqui nada como jogador. Se quiserem acreditar e apostar como treinador, e foi assim claro que acabei. Pronto, acabei no Sporting a defender 3 jogadores, não me fica mal. Não, pelo contrário, ser solidário com os meus colegas, que não tinham feito assim grande pecado. E pronto, e foi com muita tristeza que eu saí do Sporting desta maneira. Mas já desculpei às pessoas, até já não está cá esse diretor. E, portanto, continuei sempre a ser sócio do Sport, já tenho 52 anos de sócio do Sporting. Mas as pessoas passam e o clube fica sempre, não, o clube fica, exatamente, o clube... É uma frase feita, mas é verdade. É frase feita, é como aquela frase feita que o Sporting somos todos nós. O Sporting, os dirigentes passam, os jogadores passam, os treinadores passam, pronto, e cada um, na sua passagem, se deixar, efetivamente, tiver um bom comportamento, uma boa atitude e deixar de sucesso e êxitos, muito melhor. Os outros que passaram depressa, é sinal que não fizeram nada. Fala-me da tua carreira enquanto treinador de futebol. Começaste então no Oriental, foi? No Oriental. Comecei no Oriental em 73, 74 e depois foi difícil, aquilo era para não descer e não descemos mesmo. Consegui a ousadia de não descermos de divisão. Eu tinha 8 jogadores profissionais que treinavam de manhã e de tarde e depois outros vinham com a lancheira, alguns com a lancheira, amadores mesmo, outros eram bancários, não vinham com a lancheira. Treinávamos às 8, eu jantava sempre por volta da meia-noite e, portanto, foi também um excelente trabalho. Eu também era um treinador continuo a ser um treinador romântico. Gosto de bom espetáculo. Mas o que quer dizer um treinador romântico? É jogar com uma equipa que não tem possibilidades de se confrontar com a outra, jogar aberto. Jogar bem. Jogar aberto. Jogar bonito. Há um conceito de futebol que eu tenho, que é simples, que é quando a equipa tem a bola, está a iniciar um ataque e o objetivo é chegar à baliza do adversário. Quando não tem que procurar efetivamente recuperar. Exatamente. Portanto, eu acho graças a quando hoje já está muito em voga isto no futebol e na rádio e na televisão, com licença,
imita-se tudo e hoje diz-se muito, entramos mal. Eu acho que ninguém entra mal, não entra mal. Saem é mal quando perdem a bola e depois têm que entrar bem quando a recuperam. Isso é que é verdade. Reentrar, digamos, no jogo. E eu, portanto, não é por acaso que o Yazal ganhou o Bota de Ouro, 8 golos marcou o Oriental, não é? Perdemos 7-1 em casa e 8 ou 6, já não me recordo, em Alvalade, portanto. Agora, mas isso também foi o que salvou a manutenção do Oriental, é que eu fui ganhar ao Leixões por 3-1, fui ganhar ao Barreirense por 1-0 e fomos ganhar ao Beira-Mar. Portanto, essas 3 vitórias fora resolveram porque no final jogámos com a CUF, acabámos por ganhar por 3-2, tínhamos mesmo que ganhar a CUF com o Manel Fernandes, com o Monteiro, com grandes jogadores, tu lembras-te muito bem, estás muito bem por dentro disto, e entretanto ficámos todos a execo. Beira-Mar, Barreirense, Leixões, foi pelas vitórias que tivemos fora e em casa. Portanto, havia a alternativa de ser melhor classificado, era entre si, os resultados entre si. Claro. E acabámos por ficar na primeira divisão. Estiveste na Madeira? Estive na Madeira. Aliás, fizeram-me o favor, os adeptos do Marítimo, de me nomearem o treinador do século do Marítimo. Foi bom. Fui lá há uns meses atrás receber esse prémio. O Peseiro ganhou do Nacional, mas eu tenho uma carreira de treinador de futebol que tenho muito orgulho bastante. O que é que levou os adeptos do Marítimo e o Marítimo a nomearem-te, a classificarem-te, a elegerem-te o melhor treinador do ano? Qual foi a tua carreira lá no Marítimo? Não foi do ano, foi do século mesmo. Desculpa. Faz mal. Não, foi porque eu fui para o Marítimo em 73, 74, quando saí do Oriental. E o Marítimo tinha vindo do Regional. Há 2 épocas, uma época anterior, teve lá o Águas, que era um rapaz do Porto, treinador, conhecido pelo Águas, mas tinha outro nome, não me lembro agora. E ficámos em 3º lugar e marcámos 70 e tal golos, com 24 jogadores para aí, só 4 é que eram do continente, o resto eram da Madeira. Portanto, eu usufruí. Havia mais amor. Havia amor e havia grandes jogadores. E, entretanto, fizemos uma digressão à Venezuela, que tem muitos madeirenses. Sim. Eu tinha lá estado com o Sporting 2 ou 3 anos antes e só tínhamos ganho um jogo aos espanhóis e aos portugueses, aquelas clubes de pronto. E o que é que aconteceu? Chegámos lá com o Marítimo, a comunicação social e bem disse, mas o que é que uma equipa da 2ª Divisão vem aqui demonstrar ao futebol venezuelano? O que é que nós vamos aprender com esta equipa do Marítimo que é da 2ª Divisão? Mas aprenderam? Aprenderam e depois o que é que aconteceu? Ganhámos todos os jogos por 4, com as equipas que eu tinha perdido, 3 das equipas com o Sporting. E depois esse mesmo jornalista disse... Dou a mão à palmatória, esta equipa foi a melhor equipa a apresentar, mas comparando com o Real Madrid, com aquelas equipas todas. Depois voltei em 76, 77, aí já com 18 jogadores madeirenses e 7 do continente, e pronto, e fomos campeões nacionais e foi pela primeira vez que o Marítimo subiu. Portanto, houve ali, e o Marítimo, o Estado dos Barreiros nunca mais encheram, nunca mais tiveram lotação esgotada, estava toda a gente na pista, foi uma loucura, tudo pintado de verde e branco. Infelizmente morreu um adepto que se pintou lá com uma tinta que não o deixou respirar na pele, foi mal, por ignorância, e deixei lá de facto um excelente trabalho e depois eles reconheceram, portanto, passado 30 anos ainda me consideraram, depois de 30 anos, lá estarem mais 30 treinadores, ou se calhar mais 30, por causa das chicotadas psicológicas. Mais do que um por ano. Exatamente, ainda me consideraram o treinador de século. Foi muito bonito, foi agradável. E eu subi 4 equipas da 2ª à 1ª Divisão nos anos finais de 70, 80. Isso é um excelente currículo, não é? Subi o Marítimo pela primeira vez, fui para o Rio Ave, subi o Rio Ave pela primeira vez, que estava em crise e tinha dispensado os melhores jogadores. Fui para a Académica, tinham saído 18 jogadores, subi à Académica à 1ª Divisão e depois fui para a União de Leiria, que foi uma equipa trabalhada, onde ficámos com 19 pontos de avanço do 2º e cilindrávamos tudo com goleadas. Portanto, foi muito bom.
essa minha aposta. Depois andei por muitas equipas e treinei o Oriental. O Marítimo treinei 2 vezes, o Oriental 5 vezes, o Atlético 2 ou 3 vezes. Repeti algumas coisas. Agora tenho também um bom prémio, que o último clube, ou o antepenúltimo clube que eu treinei, que foi o Oriental, chamaram-me, estavam em antepenúltimo lugar para evitar a descida e acabámos com os mesmos jogadores ser campeões, que isto é uma coisa inédita no mundo e na Europa. E hoje continuo a ser um investigador, leio o jogo para depois o escrever, porque ler o jogo toda a gente lê, mas escrevê-lo é diferente. Acho, e não é imodéstia, que tenho muitos conteúdos que eu não vejo no futebol. Este futebol não me diz muito já, este futebol contemporâneo é um futebol imitativo, tudo se repete, tudo se imita. Hoje a rentabilidade de profissionais pagos a pensador não é uniforme, nem regular. Hoje joga-se bem, amanhã não se joga nada. Porquê? Porque não há um plano, não há uma estrutura, não há... Quando se diz que os jogadores sabem o que estão a fazer em campo, não sabem. O futebol é aquilo que sai pela inspiração dos jogadores, que uns dias estão mais inspirados do que outros, e sai também pelo opositor, o valor do opositor. Se é mais forte, é mais difícil. Depois vê-se também estas situações, quando as equipas jogam muito fechadas, não há soluções para romper. As equipas jogam fechadas, mas eu já tenho no meu pensamento, e já tenho esses conteúdos, de como é que se anula, e essas equipas jogam muito fechadas. Tens escrito? Não vou escrever, porque ainda quero explanar isso. A próxima que eu vou treinar ainda. Podem dizer que estou ultrapassado, eu olho para a frente, olho para a frente. Não vejo ninguém à minha frente, claro, o problema é esse. E, portanto, queres continuar a treinar? Quero continuar. Tenho 20 lances de bola parada e 20 lances de bola parada. Eu vou ver um jogo, estou sempre a criar, estou sempre na expectativa de fazer uma coisa diferente, porque no futebol é uma rotina de tal maneira que quando aparece uma coisa diferente, a outra equipa baralha-se por completo. Eu já te fiz algumas experiências, mesmo sem estar integrado neste contexto atual. Já joguei uma vez, treinava uma equipa, joguei com dois extremos de cada lado, sem pontas de lança, os centrais da equipa adversária, aquilo era uma baralhação completa. Não tinham ninguém a quem marcar? Não tinham quem, marcavam-se um ao outro, e depois quando iam nas dobras eram sempre ludibriados. Eu fiz isso, tinha 4 sprinters muito bons, claro, que os integrava. E aproveitavam, não, apareciam no meio rapidamente sem darem por isso. Outras vezes diagonais, é? Sim, punham um atrás, se este recebesse, entrava para a ponta de lança, o outro vinha a correr aqui, e apareciam 2 pontas de lança com 2 defesas centrais que não sabiam o que é que estavam a fazer, que estavam perdidos para ir fazer as outras dobras. Por exemplo, fazia isto, e muitas vezes, quando estava a ganhar, sobretudo no Oriental, não colocava nenhum avançado dentro da grande área, tudo fora da grande área e do semicírculo. Então era uma confusão, os defesas não sabiam se havia onde vir marcar cá fora, se ficavam lá dentro. Pronto, também só fazia isto quando já estava a ganhar por 2 ou 3 golos. Era apanhar o adversário desprevenido, eles não sabem o que é que vai sair dali. Mas essa é a missão do treinador, A missão do treinador é criar, é ver o jogo para depois o escrever, é ter ideias. O futebol é como se fosse o campo de futebol, é um laboratório sim. Onde nós depois vamos ensaiar. E, entretanto, eu acho que eu tenho agora uma metodologia de treino que é um GPS até à baliza do adversário, e é um labirinto para as equipas entrarem na nossa defesa. Mas isso é com uma organização planificada. Por exemplo, nós vamos ver um jogo de futebol. Um jogador de defesa tem a bola, há só um jogador que vai pedir a bola. No caso do Sporting é o William, que vai sempre receber a bola, que é dali que começa a organização de jogo do Sporting. Mas eu tenho uma organização de jogo que os jogadores à frente, 4 jogadores, se movem em velocidade a solicitar o passe. E, portanto, isso dá efetivamente um futebol bonito, de primeiro, segundo toque, de rapidez, e que os adversários ficam perplexos, não estão habituados naturalmente a esta movimentação, a esta dinâmica e a este ritmo, porque o que é preciso, e tenho aqui um exemplo, o Braga deu 7-1 ao Belenenses. O Belenenses marca a zona, hoje marca toda a gente à zona. Marcar a zona, o autocarro às vezes não passa por aquela zona. E o problema é esse, é que o Braga incutiu
uma grande velocidade, uma grande dinâmica e, portanto, os outros jogadores que estão à zona não sabem quem é que vão marcar e os jogadores apareceram ali e marcaram 7 como podiam marcar mais. Já com o Sporting isso não aconteceu, obviamente, claro. Sim, porque sim. o Sporting é uma equipa que pressiona, uma equipa pressiona constantemente e depois, quando tem a bola, obriga os outros a correr atrás da bola. Aliás, o Sporting acho que teve uma grande supremacia na segunda parte neste jogo em Braga, porque o Braga caiu fisicamente. Portanto, o ir e vir, o ter que vir marcar e ter que atacar provoca um desgaste muito maior e houve ali um impasse em que o Braga foi completamente dominado pelo Sporting. Depois, quando fez as 3 substituições na parte final, aquilo equilibrou. Portanto, é estas coisas que os treinadores têm que pensar. E depois também é tirar o máximo rendimento do jogador, é conversar com o jogador. Portanto, eu fico pasmado. Porque é que se falham tantos golos? Porque é que os avançados não concretizam os golos, toda a gente está mas até eu marcava aquele golo, dizem na bancada. Não, o avançado tem que estar calmo, sereno, não tem que ser espontâneo nem repentista, até pode ser numa antecipação, num cruzamento, numa bola rasteira ou de cabeça, mas tem que ter a percepção e o saber onde é que vai colocar a bola, porque quem que vai estar nervoso são os defesas que podem fazer penalti, ou o próprio guarda-redes, porque se houver uma intuição e uma intenção de colocar ali a bola, e hoje os jogadores têm uma técnica mais aperfeiçoada, eu fui um precursor também daqueles lances dos remates do Nani à rede lateral, ou este agora do Tanaka, mas em bola corrida. Não há hipótese, o guarda-redes está sempre um bocadinho adiantado, 2, 3 metros, não tem hipótese de defender quando as bolas batem na linha lateral como os penaltis. E eu fico perplexo porque vão rematar a baliza, rematam com o peito do pé por cima da barra, por aqui, por fora, e debaixo da baliza, por exemplo, o João Mário, que é um excelente jogador, e errar toda a gente erra, até o Maradona e o Cristiano Ronaldo falham, e o Figo e o Eusébio. De baixo podia ter feito 1-0 com o pé esquerdo, não houve ali uma má interpretação técnica, que não pode existir, porque se ele tivesse a calma suficiente, até podia parar a bola, não tinha opositor, parava a bolinha, estava dentro da bolinha e fazia o gol. Portanto, isso é uma coisa que depois tem que se transmitir ao jogador e tem que transmitir aos defesas laterais, tem que transmitir aos médios aquilo que devem fazer, onde se devem integrar, onde é que devem recuperar. Por exemplo, há outra coisa que é os defesas laterais. Os defesas laterais dão a bola no extremo e depois rodeiam entre a linha e os extremos para receber na frente. Muito bem. Tudo bem, mas isso é uma rotina que os outros já estão habituados, a equipa que defende já está habituada. Então, o que é que se deve fazer? É o defesa dá ao médio ala e inflete, vem jogar como interior. Então, isso é logo uma grande maçada, porque fica ali na cara dos centrais, já tem lá 1 ou 2 pontas de lança e fica logo em superioridade numérica. Mais um. Portanto, é esta motivação. E o futebol é isto. O futebol é ganhar sempre. Não é? Sou um estudioso e sou um criativo e um inventor mesmo. E trouxeste 2 livros contigo. Trago 2 livros. Ainda não mostraste à Sporting não mostrei, TV. Não. Este livro é um livro que é best-seller, vai na 7ª edição. 7 edições? 7 edições. É um livro que se chama Linha de Cabeceira, é um livro da vida contemporânea das pessoas. Tem tudo, tem motivação, tem heroísmo, tem drogas, tem sexo, tem corrupção. São contos. E há 3 contos aqui que são encaminhados para um final e o final depois é diferente. Portanto, é interessante em contos curtos. E já vai na 7ª edição? 7ª edição. E o outro? Este vai na 3ª edição. Editei em maio, portanto foi no dia que fizemos a Taça das Taças. Isto é uma taça, uma vida, que é um livro, isto é um poema de amor para qualquer sportinguista. Fala aqui na história da Taça das Taças, fala na história de todos os seus intérpretes, fala desde o homem da relva, do roupeiro, dos massagistas, dos médicos, dos treinadores, dos jogadores. Digo bem, ainda vou preso, de 41 pessoas, não se pode dizer bem agora das pessoas. Então não pode. Vai na 3ª edição e também tem ficção. Tem aqui um pouco de ficção de... Mas é a história da Taça das Taças? É da Taça das Taças e um bocadinho de biografia minha, desde miúdo, os tempos que comecei a trabalhar. Conto aqui a história que a minha mãe, que eu estava a jogar na Luz, morreu e não me disseram nada, e fui jogar, e jogava na mesma, não havia problema nenhum. O desconhecimento, e tinha também os meus problemas na vida militar, porque na altura de que se ia para o ultramar, tive 7 vezes mobilizado, e depois aparece-me aqui um sujeito muito bem vestido, um intelectual, um professor com uma pastinha debaixo do braço, que me vai
vai sempre dizendo coisas boas, só vem-me dizer que eu não vou ser mobilizado, vai-me dizer que eu vou recuperar da perna partida. Está muito engraçada esta ficção. São livros que eu aconselho. E é verdade que tenho vendido muito, sobretudo aos sportinguistas, porque o Sporting, eu vou muito aos núcleos. Muito aos núcleos, não é? Vou muito aos núcleos, tenho um grande convívio e um grande prazer e um grande amor de ouvir as expressões dos sócios e dos adeptos e de conversarem comigo a respeito do futebol, e eu até tenho proporcionado a vários núcleos, mas eles não têm algum receio de eu ir fazer um workshop de futebol. Exatamente. Não, claro. E, entretanto, o que é que acontece? Vendo muito e agradeço muito aos núcleos, mas também, como sou um bocadinho, gosto também de recompensar, o que é que eu fiz? Cada livro que eu vendo são 2 euros para a Missão Pavilhão. Já entreguei 1.000 euros para a Missão Pavilhão, já colaborei, e bem, este meu altruísmo é altruísmo, mas também é um reconhecimento de que os meus compradores são, na maioria, os sportinguistas, e, portanto, eu acho que deveria fazer também alguma coisa em benefício do Sporting, para além de ser sócio, adepto da Aplaudir. Só te fica muito bem. Obrigado, Fernando. Fica-te muito bem isso. Ouvi dizer que és um apaixonado pela poesia. Sou também. Tenho um livro de poesia só de futebol, que vou editar, antes da Páscoa, vou dar ali uma voltinha nos poemas. Vou intercalar uns poemas com... Poemas são sonetos, são poemas por aí fora, com o social e com o desporto. Eu acho que a poesia não vende, mas tu, Fernando, já tens 30 e quantos livros? 31 ou 32 editados. Sabes bem que isto não dá, financeiramente não dá nada. Não. Isto é bom financeiramente para os nossos neurónios, que é muito bom para nós estarmos ativos. É muito positivo. E não sei, e a poesia não vende muito, mas eu acho que vou fazer um livro muito barato, muito compacto, de 4, 5 euros, que vai sair muito bem, porque é muito explícito em termos da vivência do jogador de futebol, do treinador e também da sociedade. Eu acho que vai ser um bom livro. Está quase a terminar esta entrevista. Tenho muita pena, gostaria de continuar aqui a conversar contigo, mas agora, para terminar, gostava que deixasses aqui uma palavra, a tua opinião, como técnico, como ex-jogador, em relação a um que foi nosso e ainda é nosso, e que ganhou a sua terceira bola de ouro, Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um fora de série, não há adjetivo já para catalogar a categoria do Cristiano Ronaldo, mas ele é um fora de série também como ser humano. Eu acho que o miúdo que está aqui vem aos 12 anos, da Madeira. O miúdo de um meio ambiente, veio de uma família pobre, vem da Madeira, está 2 anos sozinho, dos 12 e os 13 anos sozinho em Alvalade, no Sporting. Portanto, eu acho que tornou-se um adulto precoce. Eu acho que um menino cresceu e tornou-se um adulto precoce. E depois tem algumas premonições muito boas, que eu também dá-me um certo prazer recordar, e a gente até ficamos solidários com eles e sentimentais, porque ele disse à mãe, a mãe trabalhava, já não me lembro onde, ele disse à mãe, a mãe não se preocupe que eu vou ser jogador de futebol e vou ganhar muito dinheiro. Portanto, esta premonição, e conseguiu. E depois tem ajudado a mãe, é um exemplo. Como humano, é um grande ser humano. Eu também continuas a ser somos todos, e tu também. Para o Sporting Clube Portugal e para a vida. Meus amigos, Manuel Pedro Gomes foi o meu entrevistado de hoje. Fico muito contente por ter estado aqui com ele, e só me resta despedir, agradecendo a vossa presença também aqui na Sporting TV, e de hoje a 8 dias cá estarei de novo. Adeus, obrigado.